Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui no programa Transformação Interior, sempre falando sobre regeneração. Hoje nós somos agraciados com esse lindo vaso olha que coisa linda, minha gente. Estou mostrando aqui, olha que lindo. Olha a cor, né? Uma coisa linda, fantástica. Quem trouxe de presente para a gente foi a Nedi. Agora a Cecília está mostrando, dando um zoom para... Isso não é zoom. Tirando o zoom. Olha que lindo, minha gente. Dá uma olhada. Olha. É Deus, né? Obrigado, Cecília. Obrigado, Nedi, viu? Então, é lindo, né? Realmente é uma coisa fantástica. Bem, antes da gente falar o que a espiritualidade sempre nos traz, nós vamos fazer a prece. Eu queria que vocês pudessem nos acompanhar. Vamos lá? Pai, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos. Faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajude-nos a seguir no nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu no mesmo passo possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas, com todas as outras criaturas, que o seu e o nosso desejo sejam um só. Em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a ilusão e a aparência do mundo nos tirem do nosso caminho. Enfim, Senhor, pedimos que nos liberte de toda prisão que nos impede de seguir seu caminho. Possa o seu amor ser o solo onde crescem as nossas ações. Amém. É interessante, né, que Jesus disse assim para nós, né? Digas o que pensas, eu te direi quem és. Diga o que pensas, que eu te direi com quem andas. Vamos entender o que Jesus disse, né? Onde quer que estejamos, sempre estaremos sendo observados por consciências que se encontram em afinidade com nós. Por isso que, né, me digas o que pensas, que eu te direi quem és. Me diga o que pensas, que eu te direi com quem andas. É mais ou menos assim, afinidade. Jesus, ele sabia perfeitamente as companhias espirituais que nos acompanhavam, fosse para receber uma cura ou para receber os seus ensinamentos, a exemplo do Sermão da Montanha. Por isso dizemos que os ensinamentos do Mestre Jesus são para todos os tempos, porque tudo que ele trouxe para nós, e que nem tudo tivemos acesso, são verdades imutáveis, isto é, são as leis divinas que são imutáveis. Como é importante cultivarmos bons pensamentos, bons sentimentos. Se a humanidade visse, não só com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, veria os resultados de seus pensamentos através da energia que os pensamentos liberam. Digamos assim, vamos dizer, para que de repente eu possa falar de uma forma onde todo mundo compreenda. Através do seu pensamento, nós criamos uma energia em volta da gente. E essas energias atraem, né, outras energias, que são consciências, que vibram na luz ou não na luz, dependendo, claro, dos nossos pensamentos. Se você pensar coisas boas, coisas dignificantes, coisas referentes à luz, você vai atrair consciências da mesma vibração.
olha que vaso lindo, olha que flor. Né? Você começa a pensar nisso, a meditar sobre isso, você vê como Deus é perfeito, né? Então, o que acontece? Você começa a crescer em consciência. Tem algumas pessoas que fazem Ikebana, não sei se vocês já escutaram falar. Ikebana. Essas pessoas, quando estão fazendo o vaso, por exemplo, elas entram numa sintonia, porque elas aprendem a admirar a natureza, né? Então elas vão colocando o vaso, aquela flor de um jeito, vão colocando os galhos, e depois você olha, parece uma obra de arte. A pessoa, quando está fazendo Ikebana, eu já tenho uma paciente assim, ela até chora de emoção, porque aquilo fica tão harmonioso, tão lindo, que é fantástico. Olha que interessante. Uma Ikebana, um vaso e essas flores, né, maravilhosas. Então, assim somos nós. Por exemplo, no nosso dia a dia, nós temos que ocupar o nosso pensamento de coisas boas, de coisas assim que tragam alimento espiritual. Alimento espiritual. Todos nós nos alimentamos para fortalecer o nosso corpo, né? Só que o nosso espírito também precisa de alimento. E esse alimento vem através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes, que trazem o quê? Afinidades para nós. Irá chegar o tempo nesse planeta que os nossos olhos espirituais, que por muito tempo estiveram vendados, se abrirão. E então as pessoas compreenderão o que é energia, né? Compreenderão o que é vibração e como elas atuam na nossa vida. Então, nós temos que vigiar o quê? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vigiar as nossas atitudes. Quando já temos esse conhecimento, é mais fácil nos protegermos de influências que não nos fazem bem. Porque já sabemos e também sentimos as influências e conseguimos identificá-las. Então, quando você está saindo fora da casinha, você fala, peraí, por quê? Você começa a buscar pensamentos ou coisas que não têm lógica. É verdade, não tem lógica. Aí você... isso acontece, de repente, comigo ainda. Eu começo a olhar uma situação, começo a pensar e a perceber, e eu acho que aquilo... E aí, depois de algum tempo, ainda bem que depois de algum tempo eu volto para mim e falo, pera, não é isso, né? Então o mais importante para que a gente não entre nessas energias, vamos dizer, que nos fazem mal, que nós, dessa forma, acabamos atraindo consciências não esclarecidas, né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ampliar o campo das nossas percepções, que muitas vezes se encontram adormecidas, mas que todos nós podemos desenvolver. De que forma? Ficar olhando para fora? Não, ficar com você. O mais importante é você ficar com você, né? Porque nós somos espíritos vivendo uma experiência em um corpo físico que nos limita até certo ponto. Porque quando buscamos o nosso despertar, de certa forma o nosso espírito já não se sente tão preso à matéria, principalmente quando utilizamos a prática da meditação, onde nos conectamos com a nossa essência. Todas as noites, o nosso espírito desmembra,
toda noite o nosso espírito, ele não é desmembra, ele desdobra, né? Nós saímos do corpo. O corpo fica adormecido, né? Deitado, e você sai fora. Então você está em desdobramento. Existem algumas pessoas que vão ter experiências no campo astral. Existem algumas pessoas que têm essa experiência e trazem, vamos dizer, viva toda essa experiência. Outras pessoas não. Elas se desdobram, vão para algumas experiências e não trazem a recordação. Então todos nós temos esse desmembramento. Todos nós dormimos e saímos do corpo, né? E a gente fala, eu sonhei, sabe? Tá bom. Você está desdobrado, às vezes, no campo astral, e está trazendo, vai trazer informações, ou às vezes não, mas o mais importante é que você está aprendendo. Muitas vezes alguns amigos espirituais estão tratando do seu corpo e estão tratando também de você, da sua mente. Estão conversando com você, estão mostrando fatos, e aí no dia seguinte você acorda mais renovado, com mais paciência, com mais tolerância, né? Só que assim, esse é o ponto. Nós precisamos ficar com a gente. Nós precisamos ficar atentos a nós, né? Agora, se não não é fácil, porque nós normalmente estamos acostumados a ficar distraídos. A gente se distrai, né? Estamos muito confusos, a gente se distrai, ou muitas vezes as preocupações nos tiram do aqui e do agora, ou muitas vezes você está preocupado com o futuro, ele não existe, mas você está muito ansioso, muito ansiosa, né? O que pode acontecer, o que não vai acontecer. Muitas vezes eu conheço pessoas que estão ligadas muito no passado. Então, tudo isso são coisas que nos ligam ainda às coisas materiais. E isso, de uma certa forma, nos faz mal. O orai e o vigiai é muito importante, especialmente quando nos preparamos para dormir, para termos a proteção ao nos desprendermos do corpo físico nessa hora. Somos espíritos. A única diferença de quando estamos encarnados é não vermos os espíritos ao nosso redor, a não ser quem possui a clarividência. Mas, como disse o apóstolo Paulo, nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Quando você faz as coisas, quando você pensa as coisas, quando você sente, você sempre está acompanhado. Existem sempre consciências próximos de você. Então, por exemplo, quando você está com raiva, o que você acha que vai vir para perto de você? Você movimentando essa raiva, do tipo, não suporto mais isso, estou cansado. O que você acha que vai se aproximar de você? Quando você bebe, hoje, inclusive, você vê aquelas pessoas com aqueles copos coloridos de bebida, né? Parece um charme isso. Você acha que você bebe sozinho? Não, não bebe sozinho. Como você não fuma sozinho, como você não se droga sozinho. Dependendo da sua gula, nós devemos comer para viver, não viver para comer, tá certo? Então, aquela pessoa que vive para comer, também não come sozinha. Então, nós temos que buscar o quê? O equilíbrio, né? O equilíbrio. Muitas pessoas ainda evitam falar sobre espiritualidade, sobre a vida além dessa. Por quê? Porque elas sentem medo, né? Essas pessoas evitam de comentar sobre esses assuntos. Não quero saber, não
fogem da responsabilidade, né? Porque nós temos a responsabilidade sobre a nossa vida. É chegado o momento de a gente parar de culpar as pessoas e os espíritos. Nós somos responsáveis. Através do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas atitudes, nós trazemos essas companhias para perto da gente. Então você vai falar assim: Sinuê, tem uns obsessores, mas por que eles estão perto de você? Porque você permite, você dá essa sintonia. Quando você não dá essa sintonia, eles não chegam perto de você. Por isso, orai e vigiai. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que realmente começar a nos vigiar, orar. Nós temos que ter pensamentos bons, né? Do tipo, não se preocupar em levar uma vida correta, isto é, não enganando, não prejudicando os seus irmãos, ou seja, não se preocupam em cultivar o bem. Aquelas pessoas que não querem saber sobre espiritualidade, não querem saber nada, não me fala sobre isso, só fala sobre morte. Lá vem você falar sobre espírito. São pessoas que não oram, não querem saber de oração. Não. As pessoas, eu vivo conforme eu vivo. Não pensam em viver uma vida, sabe, sem prejudicar a si próprio e sem prejudicar as pessoas. Essas pessoas que não querem conversar sobre isso, muitas vezes, elas não se preocupam em enganar as pessoas, porque elas estão se enganando. Essas pessoas que não querem falar sobre espiritualidade, não querem falar sobre essa coisa de cultivar o bem, de pensar no bem, pensar na morte, elas querem pensar na vida, viver instintivamente e viver tudo que tem direito. Isso é muito sério. E Jesus dizia isso: olha, o caminho vamos dizer, enganoso é um caminho muito vasto. Agora, o caminho do bem é um caminho estreito. Por quê? Porque você vai ter que confrontar com seus vícios, os seus costumes. Então, para estar no caminho do bem, não necessariamente precisamos professar uma religião, porque esses atributos estão na alma e não nos templos de pedra. Tem pessoas que, interessante, né? Falam assim: mas eu conheço a pessoa é gente boa, é crente. Ué? Porque é crente é gente boa? Eu conheço a pessoa, é muito religiosa, tá? É católico. Quer dizer que a pessoa é muito legal porque é católica? Não, a pessoa sabe, ele é muito bem de vida, inclusive ele é maçom. Ué? Então isso são rótulos, são crenças, né, de seitas, de religiões. Não tem nada disso, minha gente. Para você viver bem, você não precisa de religião. O que você precisa é cuidar do seu coração. O coração é a nossa bússola. Mas se não é, as religiões, tá bom, as religiões dão orientações, né? Eu conheço muitas pessoas que estavam perdidas, por exemplo, na prostituição, e a religião orientou e as pessoas saíram. Eu conheço muitas pessoas que estavam perdidas nas drogas, na bebida, e as religiões vieram, orientaram, e a pessoa estava perdida e agora melhorou. Então, eu não estou falando mal da religião, eu só estou dizendo que nós não precisamos da religião, né? Porque nós, como espírito, estamos em busca de conhecimento, e tudo nesse planeta é aprendizado e experiência. E sabemos que onde se encontram pessoas levando uma palavra de confiança, de orientação espiritual, ali se encontram entidades falanges do bem para auxiliar essas pessoas. Essas pessoas, no seu próprio tempo, vão descobrir que a fonte habita dentro delas,
Nesse momento encontrarão as respostas para as suas dúvidas, para os seus questionamentos, no tempo e no momento certo. Mas está próximo o tempo em que todos entenderão que a única religião é o amor. A religião de agora, como sempre, foi o amor. Nós precisamos, de uma vez por todas, parar de sermos manipulados. Nós precisamos ficar no bem, sentir o bem e fazer o bem. Ponto final. Houve um tempo em que os centros espíritas realizavam um trabalho de orientar espíritos que ali eram trazidos para encaminhá-los para as colônias espirituais. Porém, estamos em plena transição planetária, onde as transformações estão acontecendo tanto no plano físico como no plano astral, que envolve a crosta terrestre. Isso significa que o socorro aos irmãos que estão deixando o corpo físico está sendo de outra forma. Porque, assim como temos notícias que os umbrais estão se esvaziando, essas colônias que também se encontram no umbral, por estarem bem próximos da crosta terrestre, também estão sofrendo mudanças. Porque quando esse planeta estiver regenerado, não existirá mais regiões umbralinas. Alguém já ouviu falar em umbrais no planeta de quinta vibração? Os umbrais foram criados a partir das mentes dos espíritos, tanto é que eles se agrupam como espíritos que se encontram na mesma condição de culpa, que são os casos mais comuns nessas regiões. E é importante nos ligarmos a frequências mais elevadas, cultivando bons pensamentos e já nos preparando para essa nova era que se aproxima, era de luz para todos que aqui estão. Minha gente, é maravilhoso saber que este planeta sairá da condição de planeta de provas. Mas mais maravilhoso ainda é saber que a fonte está cuidando de tudo para que possamos participar dessa nova terra que ressurgirá. Mas não podemos esquecer que temos um trabalho a realizar com nós mesmos, se quisermos fazer parte dessa nova terra, anunciada pelo Mestre Jesus há mais de 2000 anos. Há quanto tempo a fonte vem nos preparando e quantos seres de luz a fonte já enviou para esse orbe para prepararem esse momento que estamos vivendo agora. Quanto mais se aproxima o grande evento da Terra, mais seres preparados para contribuírem com essa transição chegam a esse planeta. Uns encarnando em um corpo físico e outros não são vistos por nós, mas estão aqui em grande número. Os espíritos daquele Aldebaran, nossa, é impressionante. Espíritos de luz e outros, né? Não vamos entrar em detalhes. Não há, por enquanto, necessidade de se apresentarem. E eles nem se preocupam se sabemos ou não de sua existência aqui. O importante é que eles estão realizando o compromisso com esse planeta, que é a menina dos olhos dessa galáxia. E fazem por puro amor, por todos os seres que aqui vivem, por puro amor incondicional. Então, como é importante nós cuidarmos dessas três coisas: pensamento, sentimento e ação. E nos vigiar para que a gente não se desequilibre nos pensamentos, nos sentimentos e nas atitudes. Dentro dessas três coisas é fundamental
né? Nós temos que ficar atento. Como assim? Orar e vigiar, sempre. Vem um pensamento que não é bom, tira ele. Vem um sentimento, tira ele. Aquilo te perturbou emocionalmente, transmuta isso. Isso não é meu, não é assim. Se liberte das coisas ruins. Nós podemos nos libertar, podemos sim.